Pinehas, filho de Elazar, neto de Aharon. Como viu semana passada, Bilam deixou, já que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, então ele deixou um conselho. Qual era o conselho dele? Mistura, induz, seduz o povo de Israel para a idolatria. E naquela época era muito comum a mistura de orgias com idolatria. Então, o conceito de moralidade naquela época estava muito ligado com o conceito de idolatria também. Como a gente já viu, o culto de Baal e outros cultos que envolviam esse tipo de prática. E aí, quando se fez isso, e as princesas de Midian foram, elas conseguiram uma vitória com o príncipe da casa de Shimon, Zimri ben Salu. E aí não se sabia o que fazer. O Midrash conta que o próprio Moshe Rabbeinu hesitou em fazer alguma coisa pelo fato de ele também ser casado com uma midianita. Aí foi quando, então, Pinehas pegou uma lança e furou os dois, numa furada só, tá certo? E conseguiu levantar os dois. E com isso, então, acabou, digamos assim, aquela idolatria do povo de Israel. Mas aí ficou uma pergunta grande. Pinehas podia fazer isso? Não tinha que esperar um julgamento, uma coisa assim? Então, a resposta para Perachá, né? Deus confirma o ato que o Pinehas fez e faz um pacto de paz, Tiberiti Shalom, e faz um pacto de paz com o Pinehas, e dizendo que ele e a sua descendência seriam realmente considerados como sacerdotes do povo de Israel. Bom, comentários de Midrash. Zimri ben Salu, o nome do nosso príncipe lá da casa de Shimon. É dito que Zimri ben Salu, segundo o Midrash, ele chegou a praticar esse ato com aquela princesa publicamente, milhares de vezes, publicamente com ela. E que, portanto, ficou uma coisa realmente insuportável. Então, existe uma halachá, um caso oral, que diz assim, Raboel Aramit Canaim Pogeim Bo. Aquele que mantém uma relação, uma não israelita, com uma idólatra, publicamente, pessoas zelosas podem matá-lo. No caso, foi o que o Pinehas fez. O Moshe hesitou, porque justamente era casado com uma midianita. Bem, a partir desse episódio, então, foi feito um pacto com o Pinehas. Agora a pergunta é a seguinte: quando tu vê o Sefer Torá, nesta Perachá, que Deus faz um pacto de paz, Beriti Shalom, a palavra Shalom é escrita assim em hebraico: Shin, Lamed, Vav, Mem. Shalom. Shalom quer dizer paz. Shalom quer dizer uma plenitude, uma coisa completa. Mas, no entanto, quando se escreve a palavra Shalom, esse Vav da palavra Shalom deve estar cortado. Segundo alguns, existe uma certa discussão rabínica a respeito de como deveria ser feito esse Vav. Uns acham que podia ser um Vav pequeno. Outros acham que ficava só a parte de cima do Vav. Mas a opinião que ficou e que é mais levada para Halakha é um Vav completo, mas cortado no meio. Vav Ketiá é o nome. Vav Ketiá. Tem até um episódio em Belém, tá certo? Acho que não vou dizer nomes, que não precisa, mas tem um certo rabino aqui, sabe, comunidades brigam, rabinos também brigam. E então, nessas brigas, tá certo? Esse rabino, quando viu na Perachá que o Vav estava cortado do Sefer Torá lá, da palavra Shalom, já está aqui, está explicado por que não tem Shalom aqui na comunidade. O Vav está cortado da palavra Shalom. Vou endireitar o Vav. Aí ele foi endireitou, bora ver o outro. Também está cortado. Ele foi consertou os 3 sefarim lá da sinagoga, estava cortado. Até quando o outro rabino chegou, também fazia parte, digamos assim, tá certo? Ele era mais velho. Disse, não, presta atenção, porque fiado é o que tu fizeste, cara. Estragaste todos os sefarim, cara. Lá foi o rabino abrir de novo, a cortar novamente o Vav de cada uma dessas palavras. Shalom. Então, Vav Ketiá.
O Vav Ketiá é justamente isso. Quando não se tem a paz, e não se tem a plenitude, então eu não tenho como ter um sacerdócio perfeito. A ideia é essa. Por outro lado, para a halakha mais prática, isso nos indica que um sacerdote não poderia ter algum tipo de defeito físico para ser sacerdote. Por exemplo, não podia ser vesgo, um exemplo. Não podia ter menos de um dedo ou dedos na mão. Ou ter algum tipo de corcunda, coisas assim. Ele estaria inapto para o serviço. Por quê? Pela forma como seria desvirtuado, então, desviada a atenção do fiel. O fiel, quando estivesse lá recebendo a bênção, o sacerdote é vesgo. Ah, mas ele falta um dedo. Então, essas coisas impediriam, então, essa conexão. Então, esse vav que é um vav que é cortado no meio. Ou seja, você sabe que no Sefer Torá tem várias letras pequenas, letras que ficam maiores, letras que fica aquele sinal em cima. Tudo isso só pode halakha de como se escreve, de fato, um Sefer Torá. Bem, aí depois disso, Pinehas ficou dentro do povo de Israel. Mais tarde, com o falecimento de Moshe, falecimento de Joshua também, na época dos juízes, Pinehas foi um dos juízes do povo de Israel. Pinehas. O nome Pinehas, o que quer dizer Pinehas? O nome Pinehas é um nome de origem egípcia. E existe até personagens egípcios com esse nome, chamado de Nehesi. Nehesi. Se vocês botarem no Google, vocês vão achar lá Nehesi, escrito assim, N-E-H-E-S-Y em geral, Nehesi. Foi, com esse nome tiveram pessoas que foram chefes lá do Egito. E o que quer dizer Nehesi? Bom, a tradução que é dado, segundo egiptólogos que a gente lê, seria o mesmo que uma pessoa escura. E de onde viria a raiz dessa palavra? Nehesi é dado da raiz da palavra cobre, da cor do cobre. Ou seja, não é tão escuro, mas não chega a ser negro, cobre. E isso corresponde também ao hebraico, só mudando uma letra. Da palavra nehoshet, um shin, quer dizer justamente o quê? Uma cobra, um cobre. Aí tá, passou para outra língua, ficou nehesi. Então, pi. A palavra pi quer dizer como fosse algo pertencente a, ou então casa de, lugar de. Então, Pinehas, algo pertencente a essa cor do cobre, ou então da casa do cobre, ou lugar de cobre. Pinehas. Então, Pinehas é o nome egípcio. Isso corrobora, isso não é ruim para a nossa história, pelo contrário, isso corrobora que de fato a gente esteve onde? Lá no Egito. E tivemos algum tipo de influência lá dos egípcios. Se fala de outros nomes, a gente tomou o nome Moshe, por exemplo. Apesar de não ter sido hebraizado, uma raiz hebraica, mas lá é dito na própria Torá que o nome é de origem egípcia, que a própria filha do faraó é que deu esse nome para Moshe, alegando Messés, um egípcio, ou então Mexê, ou Moshe, segundo alguns do próprio egípcio, quer dizer uma criança, um filho. Tem por Messés, filho do deus Ra. Então, esse Moshe seria um filho, quase um filho para ela. Bom, então Pinehas ficou em alta dentro do povo de Israel, como aquele que era um zelo pelo povo de Israel. Essa história de zelo ficou por muito tempo na época do povo de Israel e sempre se espera que esses zeladores do povo não façam, só que geralmente são extremados, fazem coisas horríveis em várias épocas da história do povo de Israel. Bem, depois a gente derrotou lá os midianitas, foram mortos todos os midianitas, Bilam, Ben Beor. A gente viu lá que os filhos de Cora não morreram, eles fizeram Techuvá, a gente já falou semana passada. Aí vem a história das filhas de Tselofhad, que não tinham filhos homens e nem tios também. E aí morreu o pai delas.
e a herança para quem ia ficar. E a Torá diz, Ken Doverot Benot Selofhad, que assim se fala, ou seja, com justiça, as filhas de Selofhad. Qual foi o pecado que ele morreu? Aqui tem duas explicações. Ele seria aquele que estava recolhendo lenha no dia de Shabat, uma opinião. E outro diz que ele foi um daqueles que tentou retroceder para o Egito. Mapilim. Fato que ele morreu, então a herança fica para as filhas. Roglá, Milcá, Noá, Tirzá. As 4 filhas de Selofhad. O que quer dizer o nome delas? O nome delas são indicativos. Por exemplo, Noá. Noá quer dizer de movimento. Aquela que faz movimento. Tirsa, quer dizer aquela que é bem quista, querida, queridinha. Aí vem a Roglá. Roglá, a palavra Hagal, é do verbo circular, ou seja, ficar tipo bailando. E a outra, justamente o nome dela quer dizer também em relação à dança. É a Marlá, a palavra Marrol. Marrol é aquele tambor, aquele balançar. Então, todas elas apresentavam esse tipo de... O nome quer dizer isso. E qual foi a solução que foi dada? Que elas deveriam se casar dentro da própria tribo de Menashe, e assim não passaria, seriam delas a herança, mas não passaria do que era dela para uma outra tribo, pertence depois da outra tribo, já que os filhos dela seriam em nome dos maridos, e assim ia passar para uma outra tribo. E assim foi feito com as filhas de Selofhad. O nome de Selofhad, quer dizer, o nome de Selofhad é um nome difícil, não comum, só se vê nesse personagem. Selof, em hebraico, Selaf, quer dizer alcaparra, aquela alcaparra. Had quer dizer tipo uma. Então, uma alcaparra, Selofhad. Daquilo que é feito, por exemplo, nos ingredientes do templo, a gente lê todos os dias, no Pituma Ketoret, quando é feito aqueles, para dar o perfume, se usa, então, Yain Kafrissin, o vinho de Kafrissin. O que é Kafrissin? Também aqui outra discussão no Talmud. Kafrissin seria Chipre. A palavra Chipre, aquela ilha de Chipre, meu dizendo, seria mesmo que Cafris. E outros dizem não. Cafris, a palavra Caparis. Caparis é a raiz da palavra alcaparras. Então seria um vinho feito de alcaparras, não um vinho em si da ilha de Chipre, e sim um vinho de alcaparras, para melhorar lá o sabor daqueles ingredientes. Mas Selofhad quer dizer isso. Bem, aí então a gente vai entrar justamente nessa perachá sobre as festividades do povo de Israel. Temos o Shabat como primeiro Rosh Chodesh, depois vem as festividades de Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah e Yom Kippur. E essas leituras são feitas nessa perachá de Pinehas. Toda vez que tem uma festividade, se lê justamente uma porção dessa perachá referente a tal festividade. Da do Shabat não se lê. Por que não se lê no Shabat? Porque quando menciona Shabat, essa perachá, só tem 2 versículos. E tu não pode fazer uma leitura dentro da Torá, do Sefer Torá, somente com 2 versículos. Fazer com 3 ou mais. Mas a gente lê durante a Tefilá. O Yom HaShabbat, Shenehem Vatim Bereshanat Temimim, Shnei Yesronim, Sorat Mincha, se lê todo o Shabat. Bem, aí a gente vai perceber que essas festas são festas da Torá. Festas da Torá. Mas, no entanto, bora debater, então, festas que estão fora da Torá e que foram incluídas devido à sua necessidade da história do povo de Israel. Hoje passou o jejum Shiva Asar Betamuz, 17 de Tamuz.
Então, no livro do profeta Zacarias, lá é mencionado os jejuns do 4º mês, seria esse, o jejum do 5º mês, que é do mês seguinte, Av, 9 de Av, o jejum do 7º mês, que é o jejum de Gedaliah, aquele governador que foi morto por um outro israelita chamado Ismael, que se achava no poder, e depois o do 10º mês, que é o Asará Betevet. Isso sem falar do Yom Kippur. Yom Kippur, logicamente, é um jejum, está na Torá, devidamente falado. Mas no livro de Zacarias se fala desse jejum lá. E qual é a pergunta que é feita lá? A partir do retorno da Babilônia, com a declaração de Ciro, rei da Pérsia, que a gente voltasse, reconstruísse o nosso templo, não só para nós judeus, todos os povos ele fez isso. Era uma maneira diferente, por isso que é até bem visto dentro da Torá a questão dos imperadores da Pérsia, salvo exceções, logicamente. Bom, então a gente volta e vem a pergunta, devo ainda continuar jejuando esse jejum do 4º, do 5º, do 7º, do 10º mês? Que eu estava jejuando por quê? Pela destruição do templo e pelo exílio que eu estava vivendo na Babilônia. E agora não estou mais exilado. E a resposta vem lá do profeta Zacarias, que Deus disse, vou transformar esses dias de tristeza em dias de alegria. Então, toda a pergunta da Guimará, do Talmud agora, durante o 2º templo, a gente jejuou esses 4 jejuns. Durante o 2º templo, a gente jejuou esses 4 jejuns. Bom, a gente vai ver dentro do que a Guimará fala, e vai dizer o seguinte na Guimará, que quando o povo de Israel tinha o templo de Jerusalém e tinha também a sua independência, era então motivo de alegria esses dias de jejum. Quando, porventura, o domínio era ruim sobre o povo de Israel, quando o domínio era ruim, se jejuava, aí que tem uma discussão. Segundo alguns, os 4 jejuns. Segundo outros, só o jejum de Tisha B'Av, ou seja, só do 5º mês, por ser uma coisa assim mais severa, pelo acontecimento que foi a destruição do templo. Então, durante o 2º templo, a gente jejuava e dependia da situação que o povo estava vivendo. Se era massacrado, se vivia na opressão, mesmo lá em Israel, mesmo lá em Jerusalém, mesmo com o templo, se fazia o jejum. Bom, aí depois que o 2º templo foi destruído, logicamente que se voltou a fazer os jejuns. Então nós estamos aí há quase 2.000 anos fazendo jejuns, esse do 4º mês, do 5º mês, do 7º e do 10º. Tem só uma discussão talmúdica também, se o jejum do 4º mês, que esse foi hoje, segundo Jeremias, teria acontecido no dia 9 de Tammuz. Mas em relação ao 2º templo, foi no dia 17 de Tammuz. Então, por isso se fixou 17 de Tammuz. Mas aí vem a grande pergunta, tá? E agora? Devo continuar jejuando esses 4 jejuns? Bom, aqui fica bem claro que a norma judaica hoje, o establishment chamado, ou seja, como é visto o judaísmo hoje, o comum é jejuar os 4 jejuns. A gente já ouve vozes, ou seja, já ouve opiniões de uma minoria muito grande e fala um pouco diferente. A questão aqui é a seguinte: até quando eu devo jejuar? Até quando eu devo jejuar? A ideia mais clara é até quando, até o templo ser reconstruído. A resposta é mais clara, essa daí. Mas aí vem a pergunta, mas no 2º templo, quando existia o 2º templo, por que eu jejuava? Se tinha o 2º templo, por que eu estava jejuando? Então, qual é o motivo para jejuar ou não jejuar? É quando você era oprimido.
Então quer dizer o quê, então? Se eu não sou oprimido, eu não jejuo, com ou sem o templo, então o que significa eu jejuar de fato? Não é bem o templo, é quando não tem opressão. Então, o Talmud conta que em situações, vamos chamar de medianas, os jejuns tornam-se opcionais. Se aquele carralo quer jejuar, jejua. Se aquele carralo não quer jejuar, não jejua. Isso está no Talmud. Vocês podem procurar isso. Vou dar uma fonte para vocês. Não tem Sefaria, que é um site que se procura em todo o Talmud, em hebraico, em inglês, e do inglês tu bota a tradução automática para o português, dá para ter uma leitura praticamente dito lá. Lá tem essa discussão. Se não me engano, acho que é Masechet Rosh Hashanah, Tratado de Rosh Hashanah. Deixa eu lembrar aqui a página. Eu vi isso ontem. Não sei se é a página 12, mas depois eu confirmo qual é a página da área. Então, lá é dito exatamente isso. Se você tem, justamente, a ausência da opressão, quando se fala opressão quer dizer um estado, um momento que você não tem uma autogestão, que você não é emancipado, que você não é independente, em outras palavras. Então, isso chama-se opressão. Quando você é independente, aí você não tem opressão. No momento contrário, fala de opressão. No momento contrário da opressão. Então, a pergunta para hoje, o que se faz em relação a isso? Eu confesso para vocês agora a minha opinião pessoal aqui. Não entendo isso. E aqui também estou dizendo que deve ser seguido assim também, não vou fixar que essas coisas tem que ter uma autoridade maior. Mas a questão aqui é a seguinte. Ora, a gente está chorando, jejum, a gente chora, a gente pede. Pode ver lá o texto em português. Pela reconstrução de Jerusalém. Pelo restabelecimento de uma nação judaica. Logicamente também se fala sobre o templo. É verdade. Conseguimos essas partes, como eu falei. Até continuar, então, pedir. É como alguém deu um exemplo. Uma criança está chorando, querendo sorvete. Quero sorvete. Você vai dar o sorvete para ela. Se ela continuar chorando, tu vai gostar? Já te dei, tu está chorando agora. Tu está chorando 2000 anos pela ausência das coisas. Agora que a gente tem, ela continua chorando, o que eu quero agora? Essa é uma visão. Então, eu já fiz várias vezes esses jejuns durante a minha vida toda, mas agora já começo a enxergar um pouco diferente essa visão. Eu acho que a gente tem que ter, então, esses jejuns são jejuns mais leves. Como assim mais leve? Ontem eu escrevi até para o nosso grupo que você não pode comer nem beber, mas pode banhar-se, pode usar perfume. Logicamente que ele não deve chegar no chuveiro e abrir a boca e tomando água e bebendo a água do chuveiro, logicamente. Mas só o fato de se banhar já é algo satisfatório dentro de um jejum. Dentro de um jejum. E quem tiver qualquer tipo de dificuldade para esse jejum, ele está isento. Chama essa expressão hebraica estênis. É uma palavra grega, usada muito no Talmud e também na Halakha, que é aquele que tem algum tipo de incômodo. Aqui, logicamente, que é uma coisa subjetiva. A gente não sabe o que é incômodo. Para cada um vai variar de intensidade para baixo. Acha bem-vindo. Então, isso que vai dar a ideia do que se deve fazer ou não. Então, eu, por enquanto, estou achando que esses jejuns está sendo um pouco exagerado por aqueles grupos que não estão enxergando o nosso momento atual. Agora, como eu já falei para vocês em outras palavras, esses grupos normativos do judaísmo na atualidade também não reconhecem, em nenhum momento, o Estado de Israel. Não reconhecem o Estado de Israel. Não reconhecem esse momento de redenção.
Então, logicamente, não tem nem pergunta sobre o jejum. Tem que fazer jejum, lógico. Segundo eles, estão vivendo uma época ainda de opressão. Época de opressão. Então, fazer jejum não há nem dúvida. Mas para quem enxerga, para quem comemora o dia da independência de Israel, quem está feliz com o atual momento, feliz só pelo fato de nós não vivermos na opressão, nós temos essa independência. Mesmo que eu fique em relação aos jejuns. Então, seguindo a opção que fala o Talmud, ele diz opcional. Se quiserem, façam jejum. Se não quiserem, não façam jejum. Isso até o momento, então, da reconstrução do templo. E aí, esses dias serão transformados em dias de alegria. Como falou o profeta Zacarias, lá no capítulo, se não me engano, 8, 7º, 8, ele fala lá. Então, essas datas, são datas que vieram depois. Apesar de estar mencionando lá no Zacarias, mas vieram depois para o povo de Israel. Então, a questão aqui, quem fixou isso? Aqui, mais uma vez, a gente está vendo aqui, sendo corroborado, o que é falado constantemente, que a gente ouve, tá certo? Da existência de uma Torá oral, de uma existência de um poder, de uma autoridade determinando coisas aqui para o povo de Israel. Então, a gente estava na Babilônia, por exemplo. Os sábios que estavam lá no exílio disseram, não, vamos jejuar para o 4º mês, vamos jejuar aqui no 7º mês, no 10º mês. E a gente passou aqueles 70 anos lá na Babilônia fazendo jejum. Quando a gente voltou, aí que veio a pergunta para o profeta Zacarias. E parece que o profeta Zacarias e o profeta Ageu, em hebraico Hagai, tinham uma ideia um pouco diferente, era uma ideia assim, mais, não vou chamar de utópica, mas enxergavam que apesar da submissão ao Império Persa, daquela pequena autonomia que o Império Persa tinha nos dado, apresentava para eles uma redenção quase que total. As palavras que eles usam, os termos, a glorificação que eles fazem de Zorobabel, Ben Shealtiel, e de Roshua Ben Hotzadak como sumo sacerdote, uma coisa bem gloriosa, representando como se fosse de fato uma redenção, como de fato foi uma redenção, porque saímos lá do exílio, conseguimos voltar para a terra de Israel e ter algum tipo de autonomia. E a gente era de fato vassalo do Império Persa. Então, fazendo uma comparação entre o que aconteceu na época do profeta Zacarias, Hagai e Malaquias, o que está acontecendo hoje, a gente nós estamos muito melhor do que era antes. Já que a nossa independência é total. Os que não concordam, dizem, mas a gente depende muito dos Estados Unidos, por exemplo. A gente não tem uma total liberdade. A gente não pode fazer o que a gente quer aqui. Tem alguma coisa, tem que pedir autorização para lá. Assim. E não é verdade também. O que acontece é só justamente a questão política internacional, influência de grandes potências. Isso acontece em qualquer país com potência menor. Mas não mexe na hierarquia, não mexe na emancipação, não mexe na autogestão daquele povo internamente. É o que tem lá em Israel. Então, o que se espera, por exemplo, de uma independência, e isso seria o papel do Mashiach, em outras palavras, que o Mashiach seja chefe do país. E a ele cabe um exército de defesa daquele. Isso chama-se uma constituição de uma nação. Uma nação independente, é isso. Então, todo aquele, durante o Estado do Povo de Israel, que se intitulou de Mashiach, de Messias, teve isso, ele foi chefe de Israel, ele tinha um exército ao redor dele, mas não tinha, então, ele não foi o Messias. Então, os vários pretensos Messias dentro da história do povo de Israel, todos identificados na ideia de pretensos Messias, de falsos Messias.
só Jesus, mas se a gente for na história do povo de Israel, tiveram outros. Moshe, de Creta, Moisés de Creta, aí vem Shabetai de Sevi, Jacobo Franca, Davi de Rubeni, e outros. Vai ver, outro é Davi Arroy, Valoreb de David. Todos eles estão na categoria de pretendentes. Por quê? Porque não foram chefes de Israel, não tiveram independência de Israel e nenhum exército continual pode ter, sendo dele. Todos eles morreram, todos eles têm essa ideia. Não, mas quando ele vier, a segunda vez que ele vier, aí tu vai ver, ele vai resolver as coisas que ele não resolveu. Mas aí é fácil. Aí é fácil você falar uma coisa dessa. Então, tudo que é exatamente o falso Messias representa essa ideia de que ele não fez, mas quando ele voltar de novo, enquanto tu fica esperando que ele vai voltar. Então, esse é o grande problema do judaísmo. Esses grupos, todos eles são judaicos na origem, e depois vai tendo uma força centrífuga, vão sair do judaísmo, até porque não dá para comportar dentro do judaísmo ideias como essas. Assim aconteceu com Jesus, pode chamar de Yeshua, dá no mesmo. Os primeiros eram judeus, logicamente. E depois, não teve como permanecer dentro do judaísmo. E assim aconteceu com esses vários outros. Shabetai Sevi ficou por muito tempo. Vários rabinos eram shabetaístas, rabinos famosos da nossa história, que eram shabetaístas. Mas aquilo foi diminuindo. E agora temos o Rebbe de Lubavitch, que é bem essa mesma ideia. Ele faleceu, para aqueles que acreditam nele, que fazem parte do grupo. Ele é um tzadik. Aqui não está em discussão a personalidade dele, logicamente. Só a questão da ideia. E acho, não, ele foi o Messias. Ele vai voltar. Ou então, ele não está morto, a gente que não está vendo ele. Que a redenção está acontecendo agora. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Depois de um certo momento, não vão mais poder ficar dentro do povo de Israel. A tendência de um culto à pessoa é muito sério dentro do judaísmo. Então, esse é o grande problema. Por que o lugar onde vive no século XVIII foi um grande rabino muito enfático contra o movimento racídico? Porque o movimento racídico acabava propagando uma culto à personalidade. Não era bem o conhecimento que a pessoa tinha para passar, e sim o que ela fazia, e sim o poder que ela podia ter. Aí vem a questão da cura, tudo funciona muito em cima disso. Então, isso que a gente vai perceber dentro do próprio Torá inteira, tanto dos livros do Pentateuco, os profetas e os livros sapienciais, que é uma certa ausência de cura dentro da Torá. Essas curas, geralmente, quando ocorriam com pessoas de fora do povo de Israel. Ou seja, acho que eu até falei aqui em uma certa aula, toda vez que a gente está diante de um idólatra, de um pagão, temos que mostrar uma certa imponência desta fé que eu tenho. E esta fé tem que me dar um certo poder. Então, qual é o poder que eu tenho? Eu sou interpretador de sonhos. E a minha interpretação ela é correta. É o caso de Yosef Atzadik lá no Egito, Daniel lá na Babilônia. Ou então, tem que fazer uma cura. É o caso do profeta Elisha, Eliseu que curou lá o general de Aram. Ou o próprio profeta Elias, uma viúva lá em Sarefat, Sarepta, como é dito em português. Então, fora casos raros dentro do povo, mas se vê que não se tinha isso. Esse não é o objetivo do serviço ao Eterno. Tem que fazer o serviço a Deus. E não, eu vou fazer o serviço a Deus se ele me curar. E estás barganhando isso com Deus. Essa é uma barganha, cara.
Ah, ele me curou. Então agora eu vou. Isso é igual um animal domado. Ele apanha, aí ele fica legal, toma água, recompensa para ele. Aí isso não é a religião. Então não é assim que a gente vê isso. Por isso que a gente não vê dentro do judaísmo essa questão. É muito mais voltado para como eu devo servir ao eterno Deus. O que eu devo fazer? E não o que eu vou receber em troca disso. Logicamente que está claro que quando com a minha sinceridade eu faço o serviço ao eterno, bênçãos serão recebidas, mas isso não é meu objetivo. Tanto assim que é dito, tanto na opulência, na indigência, eu tenho que fazer um serviço a Deus. Tu vai numa esnoga, lá deve estar tanto a pessoa abastada, a pessoa rica, como também a pessoa pobre. Isso faz parte de uma frequência à esnoga. E lá todos têm que ter o mesmo direito dentro do serviço. E aqui vem algumas perguntas das práticas religiosas judaicas. Quando você vai numa esnoga, a gente vai perceber que a cada Shabat, por exemplo, ou cada festividade, que a afluência é maior. O que se faz com a distribuição das mitzvot desse dia? Por exemplo, alguém deve abrir o Echal. Echal é onde fica o Arona Kodesh, o Sifrei Torá. Então, é uma honra abrir aquilo ali. Outros vão carregar o Sefer Torá, lá do Arona Kodesh, até a mesa central, a Tebá. E depois vai ser chamado 7 pessoas do público para fazer parte dessa leitura. E tem muita gente na esnoga. Então, tu vai escolher como isso. Então, nesses dias de grande festividade, de grande afluência, se faz um serviço de venda. É vendido. É vendido. Mas aí causa um outro problema. Quem compra? O abastado, aquele que tem dinheiro. É ele que vai comprar. Então, dentro desses serviços, existe, aí cada esnoga determina, uma ali A, 2, 3, 4, ali outra, para pessoas que não têm aquele poder aquisitivo. Então, é chamado esse, aquele, aleatoriamente, dentro da esnoga, naquele momento lá, para fazer parte da leitura. Ou então, muitas vezes, quando é uma boa relação, o próprio abastado compra e doa para aquele com menos poder aquisitivo. Mas o fato é que deve ter dentro das normas justamente essa igualdade. Por isso, o uso do talete. O que se usa o talete nas normas? Para igualar as pessoas. A pessoa vai com uma roupa simplória, o outro vai bem vestido, bem trajado. Mas quando se bota o talete, desaparece um pouco essa diferença. Então, é em cima disso que a gente deve ter a igualdade do serviço sinagogal. Bom, também é dito que cabe ao responsável da sinagoga, chama de Gabai, ou de Parnas, ou de Shamash, ou até do próprio rabino que tiver, ou Hazan, de fazer essa divisão igualitária. Chamar as pessoas, já subiu o sábado passado, chamar outro agora, e vai mantendo. Agora, muitas, às vezes, brigas acontecem em sinagoga. Muitas peleias acontecem em sinagogas. Eu estava lendo um jornal pela internet, um jornal do Rio de Janeiro, um jornal do Comércio, acho, de 1888, 1888, que chamaram a polícia de 5h30 da manhã, que estava tendo num lugar lá que era tipo uma sinagoga, uma grande briga lá dentro. E os vizinhos ouviram, quebra de cadeira, discussões, palavras altas, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, muitos já tinham fugido por detrás, que seria a sinagoga lá. Os que ficaram tiveram que explicar perante a polícia. E foram falar que não era nada, que era uma reunião para se fazer uma oração, mas oração de vir brigar aqui na sinagoga. Então, como? Agora, por que dessas brigas? Não é difícil saber. Não é difícil saber. Até hoje acontecem as mesmas confusões. Por exemplo,
Mas tem que saber que quando você perde um pai, uma mãe, ou outros parentes próximos, você passa a dizer o Kadish dentro das normas que você frequenta. Que, em geral, quando o término da leitura da Torá tem um Kadish. Então, é dado para essa pessoa que está de luto. De luto. Mas, de repente, tem 4 pessoas de luto. Para quem tu vai dar? E vinha a confusão. O pessoal já disse, não, é para mim. Por que tu deste para ele? Porque ele não vale nada. Aí vem uma confusão, e é uma confusão séria. Já vi muita confusão na história por causa disso. Quando eu cheguei aqui em Belém, eu tive que estabelecer uma norma, um critério de desempate. Peguei a Halakha o que diz. Logicamente, também tem opiniões diferentes dentro da Halakha. Mas a opinião mais aceita é a seguinte. Quem está no ano de falecimento, que é justamente 10 meses e uma semana, ou são 11 meses, ele tem que dizer esse Kadish. Mas ele vai, às vezes, entrar em embate com aquele que, ano a ano, é o aniversário de falecimento do parente dele. Isso chama-se Nahalá, ou então, como os ashkenazim chamam de Yortzeit, o ano da oração. Então, sábado, ou seja, ano a ano tem esse negócio. Então, de quem é a prioridade? Daquele que está no ano, ou aquele que tem Nahalá ano a ano? Bom, como disse sábio, como esse é ano a ano, dá para ele. Que o outro tem um ano inteiro para ele fazer a oração dele. Né? E só tem ano, se ele perder agora, só no outro ano. Até para ele. Mas digamos que seja ano a ano das 4 pessoas. Desse aqui é lá de ano a ano, esse também. E agora? Então, dentro dessa mesma... Aí, aquele que for mais recente, a prioridade é dele. Primeiro, tu tens pai. Se for pai, a prioridade do pai. Depois vem mãe. Depois vem filho, filha, irmão, irmã. Por último, a esposa. Por que ela é por último? Porque ela não é parente. De repente se separa e acaba aí a relação. Bom, então, feito esse critério, eu consegui diminuir muito a questão das confusões nas normas. Mas aí tinha outras pessoas. De repente a pessoa não morava aqui em Belém. Se mudou. Quando chegava naquele ano, ele queria vir, olha, mas eu só venho para a sinagoga, desde que ele fala assim, meu pai, que eu quero dizer a oração. Aí eu está lá um ano inteiro. Rabino, estou aqui um ano inteiro. Vou perder para você só vem ano a ano. Aí, outra confusão. Aí o outro acha, não, mas meu pai, ele que fundou aqui a sinagoga, ele que deu o piso da sinagoga, que fez isso aqui, então ele se acha no direito. Então, muita confusão em sinagoga, mas muita confusão, não é diferente. Muita confusão em sinagoga. Então, compete ao dirigente a tentar justamente, eu, quando era a minha época, primeiro dizer, olha, vai conversar com a pessoa lá. Em geral, não tinha acordo. Botar para o rabino. É tu que vai ter que decidir a quem tu vai dar para esse ou para aquele. E para que tu escolhesse, o perdedor ia ficar com raiva de ti. Então, era muito difícil fazer justamente isso, um equilíbrio, essa situação aí. Mas faz parte. Ou seja, o dinamismo da tefilá, do serviço divino, é que todos vão participar. Ele não está ali só como plateia. Vai ouvir o que o rabino vai dizer, não, ele é participante ativo daquela tefilá. De modo, foi tão assim, feita essa categoria, que se pode ter sinagogas funcionando na ausência de rabinos. Não é preciso a presença de um rabino para se ter um ofício religioso numa sinagoga. Basta ter pessoas conhecedoras que saibam fazer a oração, levar o ritmo, levar a sequência, e ele faz justamente sem muito problema. Então, isso funciona. Então, o serviço divino é dessa maneira. Então, mas os zelosos, aqueles que têm aquele zelo grande, costumam fazer muita confusão, principalmente nos grandes dias. Imagina em Yom Kippur.
já está com fome, já está meio alterado. Para situações como essa, eu vi muita coisa, eu vi muita coisa. E gente disse que ia pegar uma arma para tirar do outro. E segundo me contaram, já no meu mais anos 50, queimado a perna de um sinagoga, uma confusão como essa, cara. Isso aqui em Belém. Então, de fato, o que as sinagogas fazem, às vezes, eles antecipam quem vai subir, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, já tenta organizar o quanto um vai dar, e assim é feito dessa maneira, os grandes dias, os grandes dias. Bom, por esse motivo a gente vê no dicionário português a palavra sinagoga. Não sei se dá consta lá, mas constava. Lugar de reunião de judeus, aí depois, confusão. Lugar de confusão. Não sei se dá consta isso, mas é justamente isso daí. E de fato não era mentira. É um lugar de confusão. Eu lembro de alguém comentando: por que vocês, quando vão para a sinagoga, vocês votam? Ah, eu briguei com tal pessoa, briguei com aquela pessoa. Geralmente, quando você vai num templo, vai lá para se sentir alma enlevada. Foi bom que ouviu, isso aqui, ficou feliz, vai para casa. Não quis ir para a sinagoga. Quando ele volta, diz: não, eu briguei com aquele fulano, não, aquele cabeção, só que. Então, geralmente, é muito problema ensinar. Daí aquele ditado: morava numa ilha que tinha 2 sinagogas. Aí tem a frase sobre piada. Eu só vou nessa, aqui eu não pego. Ou então, eu vou ligar nessa, eu vou para essa outra. Então, é isso que é o judaísmo, a prática, e não mudou. Você viaja para Israel, outro lugar que tem muitas sinagogas. Percebi na Israel muita confusão em sinagoga, durante Shabbat, e Yamim Tovim. E os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Então, é dessa maneira que a gente deve tomar cuidado com o serviço divino que a gente realmente faz. Bom, vou deixar então aberto agora as nossas ponderações, nossas perguntas, para ver as nossas respostas. Sim, para ter funcional. Se não, a situação sem opressão do povo de Israel. Por favor, aberto as nossas perguntas. Rabino, eu estou olhando aqui agora o dicionário Aulete Digital, realmente, aqui no finalzinho aqui, da palavra sinagoga, ele fala templo onde se pratica o culto religioso judaico mais nobre, assembleia de fiéis na religião judaica, local para reuniões, culto dos judeus, e no final tem aqui falta de ordem, confusão e tumulto. É brincadeira. É confusão, rapaz. De fato, é confusão mesmo, é verdade. Então tá correto, eu acredito lá. Inclusive, eu li num livro de Shabbat, faz bem que eu li livro de Shabbat, ele está falando sobre as halachot, as leis de Shabbat. Proibido isso, proibido aquilo. Mas aí ele fala sobre o fogo. Proibido acender fogo, está na Perashá de Vaihel. Aí, num comentário, ele diz: mas por que Deus, a Torá, ela foi enfática em dizer que não deve acender fogo no dia de Shabbat? Aí ele fez um comentário que eu achei muito bom. Ele disse: olha, não deve acender o fogo da vaidade. Então, esse fogo da vaidade, no Shabbat, ele fica muito, ele aflora, e aí costuma dar muita confusão.
Aí eu, também naquela meu critério que eu coloquei na sinagoga lá, botei no final. E se a pessoa for fazer uma briga por causa disso, tu não vai alcançar o objetivo, que é a elevação espiritual daquela pessoa que você quer, vai fazendo diferente. Pelo que tu causaste, a confusão que tu fizeste, tu estás abaixando aquela pessoa em vez de estar elevando ela. Deu uma melhorada. Durei por bastante tempo uma situação de paz lá. De vez em quando acontecia algum pequeno problema lá, a gente tentava realmente apaziguar os ânimos. Mas fica aberta as nossas perguntas, por favor. Rabino, é só título de Não. curiosidade. Ouvi uma situação aí, aquela questão de Pinhas, que quando ele ultrapassou Cosbi, né, e o outro lá, ali diz que houveram alguns milagres que Deus operou através de Pinhas ali, naquela hora, a força que o Eterno deu para ele, que ele atravessou os dois de um lado para o outro, até chegou a suspender os dois pela lança. Isso aí procede, Rabino? Se for, qual a lição espiritual que a gente tem em cima disso aí, por gentileza? Isso procede. Porque a gente vê que assim, o zelo dessa pessoa era tão grande, tá certo? Que até num ato assim, intuitivo, ele foi, pegou a lança, no extremo do zelo dele, tá certo? Vendo aquele ato publicamente cometido e uma afronta à comunidade, uma afronta a Deus, ele vai, fura e consegue levantar realmente os dois. Demonstra como é que estava a adrenalina dele, né? Deixa eu usar um termo mais moderno para explicar uma coisa mais do passado. Mas o fato é que ele demonstrou um zelo extremado. E a tribo de Levi, que sempre manteve o povo de Israel, e até hoje existe a tribo de Levi dentro da tribo de Judá. Bem, hoje a gente não tem mais aquelas 10 tribos, pelo menos não assim oficialmente, digamos assim. Tem a tribo de Judá, que temos judeus, e tem os que são levitas. E são chamados de judeus também, lógico. Mas são descendentes dessa linhagem de Aharon, dessa linhagem aí da tribo de Levi. Rabino, no final da sua explicação, você falou em relação aos jejuns, mas aí falhou a sua internet, aí não deu para entender bem. Você falou meio que opcional, meio que não entendi muito bem. Acho que também não entenderam aqui. Para tu entender bem, Léo, os jejuns, a gente está fazendo, quando se faz os jejuns, faz com o objetivo qual? Da reconstrução do templo. E outro objetivo é pela nossa independência, nossa volta para Israel, a chegada do Messias, todo um corpo de coisas que a gente espera que isso aconteça. Aí vem a pergunta, tá bom, eu já tenho o templo, número 4, o segundo templo, mas eu não tenho independência, vivo na opressão, jejuo, sabe, deve jejuar. Acabou a opressão, então não jejua. Ou então uma situação que ela é meio a meio. Eu tenho, por exemplo, a liberdade, mas não tenho o templo. Daí o Talmud escreve, uma situação como essas é opcional. Se você quiser jejuar, você jejua. Se você não quiser jejuar, você não jejua. Depois eu vou mandar para vocês aí a fonte do Talmud, que sempre é bom a gente lendo, não só ouvindo que a gente ouve, certo? Muitas vezes, que cada um que, quando fala, às vezes dá a explicação que mais tem afinidade com ele. É importante a pessoa ter uma leitura que está sendo realmente dito. Beleza, então, na minha opinião agora, Léo, na minha opinião agora é minha. Não, tranquilo. Eu acho que é opcional. A sua. A norma do judaísmo ainda, que não enxerga esse momento de redenção, acho que não. Tem que fazer jejum, normalmente, não há nem dúvida. Sim. Falar uma coisa como essa. Tem que fazer jejuns. E até quando? Até a época da redenção do povo de Israel, até a reconstrução do templo, até a chegada do Messias, até o estabelecimento de um Estado judaico, que acho que não existe ainda. Esse não é o modelo que estamos esperando. E assim vai uma discussão de cunho teológico muito profundo. Não, Mas, na minha opinião,
Rabino, ficou bem claro, viu? Eu entendi. Era só mesmo porque falhou um Tá pouco bom. demais, mas eu entendi super bem e a gente tem também que ter pessoas em Israel que não reconhecem o Estado de É Israel verdade. Pessoas que como não país, reconhecem o Estado. não querem. Eu Exatamente. agora na discussão da questão sionista agora, essa eleição, Uhum. Rabino. E aí eu sempre fui envolvido em todos os grupos e tal da Likud, enfim. E aí eles ficam dizendo, não existe Estado, tarará, então tem que ser o mais ortodoxo, tem que ganhar. Não, tem que ser o mais progressista. Rapaz, eu fico acompanhando em tudo, a gente vê uma confusão ali dentro. Mas assim, É isso é importante, verdade. faz parte do judaísmo, né? Isso aí é nosso, é do povo judeu, É né? nosso, exatamente. É o que a gente está vivendo. Dois judeus, três Verdade. folga. Olha, Léo, mais uma situação. Depois vocês vão ler no profeta Ageu, em hebraico é Haggai. Profeta Ageu, profeta bíblico, acho que é capítulo 1, versículo 1 ou 2. Aí lá está dizendo que ele mesmo diz, ou então que Deus disse para ele, esse povo está dizendo que não chegou a hora da reconstrução do templo, se não chegou a hora é agora, ou seja, já na época do profeta Ageu, devia ter justamente as pessoas, agora eu vou chamar, ortodoxas, entre aspas, não, isso não é redenção, tu não está vendo, cara, tu tinha vassalo aqui do Império Persa, não tem redenção alguma, por que tu vai reconstruir o templo? E já na época do profeta Ageu. Aí ele teve que, a sua autoridade de profeta, não, Deus disse que tem que fazer agora, e assim, eles começaram a construir. Então, imagina a época do profeta que aconteceu, imagina agora que a gente não tem profeta. E fica muito difícil, cara. Rabino, boa Não, noite. seu Luiz. Na Haftará dessa porção de Pinehas, fala que o anjo do Eterno deu comida para ele durante um determinado tempo, porque a viagem que ele tinha que fazer até Horebe. E é interessante porque é o mesmo tempo que Moisés passou na presença do Eterno no Monte Sinai. São 40 Isso. dias de caminhada e 40 noites, exatamente o mesmo tempo. Qual a relação que tem dessa porção da Haftará? Porque parece que essa porção tinha que ser lá naquela que foi entregue à Torá. Isso, exatamente. Não é? Exatamente. Porque existe uma É, correlação com essa porção. exatamente. E isso tem uma... Por que está falando na porção de Pinhas e não na porção anterior, que é... Entendi. O que é dito é assim, tem um Midrash que comenta que eu falei no começo da nossa explicação, a palavra shalom, é Sim, aquele vav é cortado, lembra? Vav QTA. Então se diz que esse vav QTA é cortado, uma parte dele teria ido para o nome do profeta Elias. Então, Eliahu. Mas a relação entre os dois, na verdade, é o zelo pelas coisas do Eterno. Assim como Pinehas foi uma pessoa bastante zelosa e tomou de uma atitude drástica, tá certo? Matando pessoas e tudo mais, assim também aconteceu com o profeta Elias. Tanto é que aquele capitão de 50, quando foi chamar o profeta lá no monte, ei, homem de Deus, desce daí, que o rei quer falar contigo. Ele dizia, se eu sou homem de Deus, que venha um fogo dos céus, que te consuma a ti e os teus 50, e assim vida acontecia, tá certo? Então, tive a força do zelo entre o Finéias, ou seja, o Pinehas, e entre o profeta Elias. Então, a relação é essa, com um e com o outro. Então, por isso que é esperado para o final, tá certo? Alguém como o profeta Elias. Por que eu falei como? Porque alguns podem dizer, não, alguém que seja o profeta Elias. sim. Mas não é bem isso que a gente deve entender. Alguém com o mesmo papel do profeta Elias, de fazer justamente a techuvá para o povo de Israel. Tudo na Bárbara. Lacachá. Rabino, é por isso que algumas pessoas comentam, que o juiz falar também, que é justamente porque o profeta Elias é como se fosse a reencarnação de Pinhas. Eu já ouvi, não sei se é verdade isso aí também. Também. Usando também esses parâmetros cabalísticos, também é dito isso, exatamente. Assim como se fala que Moshe foi a encarnação de Abel,
e de outros personagens, que eu não lembro agora. Então, assim também é dito em relação ao profeta Elias. Agora, o que a gente percebe? Que esse Pinehas, com seu zelo extremado, tá certo? A atitude que ele toma, é uma atitude assim, se tu pensar bem numa realidade, é uma coisa muito séria, cara. Tu vê alguém que tu conhece, que é teu vizinho, por exemplo. Ele vai e faz uma coisa pública, um ato público respeitoso, certo? Contra a fé, no caso, digamos assim. Aí você, sem titubear, pega a tua lança e vai e mata ele. Então, de fato, isso é muito radical. Mas, Então, tem que ter realmente uma coisa... Então, não é tão fácil a gente... Então, esses são as pessoas assim, chamadas de zelosas. Tem um fato interessante também, Rabino, com essa porção, porque essa morte aí, ela trouxe um alívio de Foi. pecado por causa do acontecido. Exatamente. Né? Quer dizer, foi um ato extremo, né? Pegou exatamente uma pessoa de nome, que era um dos príncipes de Israel, e ele que não era nada, simplesmente ele chegou e cometeu um ato. Parece que ele foi tomado de um senso de justiça muito grande para que ele cometesse uma situação dessa. Exatamente. E depois ele foi, digamos assim, absolvido pelo próprio Deus, que fez um pacto da paz. Mas essas situações nos levam a certas perguntas difíceis de respostas. Quem não lembra o caso do Isaac Rabin? Isaac Rabin foi assassinado no comício pela paz, na década de 90. E o assassino dele era Igal Amir. A maioria lembra. Agora, usando também esses mesmos artifícios de gemátria, olha o que acontece aqui nesse nome Igal Amir. Está preso, se não me engano. Igal começa com a letra Yod. Amir acaba com a letra Resh. Yod da palavra Yitzhak, que é Isaac, e o Resh, Rabin. Isaac Rabin. Isso é um pequeno comentário. Outra, e o que sobra do nome do assassino sem a primeira letra e nem a última letra? Igal Amir. Tu tira o Yud, fica Gaal. Tu tira o Resh, fica Ami. Gaal Ami. Redimiu o meu povo. Então, é muito difícil. É incrível essas coisas, é incrível, é incrível. Então, é difícil a gente chegar no momento da atualidade e dizer, por exemplo, o Igalamir. Alguém pode dizer, não, ele é Pinehas, cara. Ele viu que está fazendo coisa errada. Ele foi lá e matou lá, o Isaac Rabin. Então, é muito complicado isso, tá certo? Por isso que é dito, essa perachá, o pacto, e um pacto de paz. Aqui a gente está vendo aqui, sequer um outro tipo de zelo nesse extremo. Uma pessoa a mais. Então, essa que é a situação que a gente tem. Agora, nós vivemos aqui numa sociedade maior, que não é judaica. Agora, digamos que a gente vive em Israel, numa sociedade judaica total. O que a gente deve defender? Esse tipo de visão zelosa, extrema, porque vai acarretar situações como essas. Vai justificar certas atitudes, dizer, não, ele está salvando o povo de Israel, olha o que ele fez aí. Então, é difícil a gente ter aqui uma noção, de fato, do que a gente quer para o povo de Israel. Então, quando se fala em redenção, a pergunta é, essa redenção é uma redenção de uma vida utópica completa? A gente não pode ter pessoas que pensam um pouco diferente, não pode ter pessoas que façam pecados, como, por exemplo, escreveu o Theodor Herzl na época dele, ia ter mulheres vivendo uma vida de prostituição dentro da terra de Israel? Poderia ter isso? Então, são coisas que a gente está vivendo no momento, então a gente tem que ter uma noção muito grande. Na minha opinião, agora, pessoal,
A gente deve fazer uma volta para o passado. Verificar, por exemplo, como era a época do rei Davi, do rei Salomão, como é que eles viviam lá. É o que a gente quer. A gente quer uma época igual do rei Salomão, igual do rei Davi, por exemplo. Mas a gente não via que era feito dessa maneira, cara. As coisas aconteciam no mundo numa certa normalidade, ou seja, tinha um certo curso natural acontecendo. Então, a redenção na atualidade deve ser a mesma coisa. É uma redenção? Lógico que é uma redenção. É uma naturalidade. Vamos continuar com as perguntas. Essa é uma paraxá muito difícil de perguntar, porque ela é muito, ela é muito precisa. É verdade. No Zohar, é uma das parashiot maiores, essa de Pinehas. Tem muito assunto para ser abordado dentro da visão cabalística da Torá. A própria justiça que foi feita para as filhas de Shiloh. Isso, exatamente. Foi uma mudança. Um termo de justiça muito grande, porque o acesso das mulheres ali era quase nenhum, é zero praticamente. Zero, exatamente. Foi dado uma primogenitura para as mulheres, né, no caso. Exato, está aí, bem lembrado. Primogenitura. Uma mudança radical na Torá. É verdade, muito grande. Benot Selofhad, as filhas de Selofhad. Tanto é que os nomes delas são mencionados, todas elas, Mahlah, Noá, Hoglah, Betiritzá, e nenhuma vez ficaram como pessoas importantes dentro do povo de Israel. E nenhuma vez foi citado o nome de mulheres como genealogia direta, né? Exatamente. Foi sempre o nome do homem. Eu li, inclusive, agora acho que ontem ou hoje também, coisa arqueológica, parece que acharam uns fragmentos, coisa em Israel mesmo, que aparece o nome dessas filhas de Selofhad como sendo donas de terra e tudo mais. Então, comprova justamente isso, a importância que elas tiveram para a jurisdição, para o povo de Israel. Bom, então, para quem está fazendo jejum, quem fez jejum, então, vai se entrar agora nas 3 semanas, chamada Ben Hametzarim, entre os apertos. Então, vai desse dia de hoje até Tisha B'Av. Vai num aumento de luto. A partir de agora não se faz mais, para quem segue exatamente isso, compra de roupa nova, para dizer o Sheheanu. Um já não quer fazer casamento a partir de agora. Aí quando chegar em Rosh Chodesh, do mês de Av, já deixa de parar de comer carne, lembrando o luto e a situação da do templo. E na semana que cai Tisha B'Av, que se não vai ser uma quinta-feira também, aí sim, você não pode cortar o cabelo, não pode fazer a barba, não pode vestir uma roupa nova e nem uma roupa passada, isso é uma roupa já meio surrada. Então, aí depois vem o jejum justamente, chaveado com um jejum de 24 horas. Quem já está nesse outro modelo, que eu estou falando, então é uma situação agora mais leve em relação a isso daí. É mais reflexão, para a gente ver se a gente consegue realmente estabelecer e consolidar essa redenção para o povo de Israel.